Olá, estou aqui para apresentar o trabalho A Formação Continuada de Professores e a Ubiquidade das TDICs, Desafios em Contexto de Pandemia. É um trabalho de minha autoria, Elaine Araújo de Oliveira, Amarildo da Silva Cunha e Dr. Janese de Lima Meira. Então, o estudo ele tem como objetivo refletir sobre a formação continuada de professores e a mediação do ensino por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Uma temática que se faz necessária em uma sociedade que tem passado por constantes transformações oriundas da ubiquidade das TDICs. Então, para o desenvolvimento da pesquisa, nós fizemos um levantamento, a utilização da metodologia da revisão da bibliografia, a partir do levantamento de publicações no Google Acadêmico. Então, o século XXI ele tem sido marcado por grandes transformações oriundas das ubiquidades das tecnologias. Então, essas tecnologias digitais, ela tem impactado a sociedade de uma forma avassaladora. E esse fenômeno ele tem contribuído para que as instituições educativas busquem, segundo Kensky, adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios. Isso porque a escola ela tem um papel essencial na formação crítica e reflexiva dos estudantes, para o uso consciente das tecnologias digitais em diversos contextos da sociedade. Então, para que o professor ele possa também aderir ao uso desses recursos, é imprescindível que haja uma formação pedagógica que possibilite a ampliação dos conhecimentos, das competências e habilidades das tecnologias digitais para o uso na sala de aula. Uma vez que essas tecnologias ela vêm se destacando como aliadas ao processo de ensino e aprendizagem. Mas, será que a comunidade escolar, principalmente os professores, eles estão preparados para lidar com as transformações tecnológicas e a ubiquidade das TDICs dentro da sala de aula? Então, essa é uma questão norteadora nossa, daqui da pesquisa, que para buscarmos respostas a ela, recorremos ao Google Acadêmico, por ter uma vasta publicação de estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que tratam sobre essa temática. Então, assim, podemos obter, como aporte teórico, vários autores que fundamentaram a nossa pesquisa. Então, o que ficou evidente nesse período de pandemia foi que as instituições elas tiveram que migrar para o ensino remoto. Essa mudança repentina provocou alterações na forma de ensinar e também na forma de aprender. Então, diante disso, vários professores eles se sentiram obrigados, se viram obrigados a repensar suas práticas pedagógicas. E isso trouxe muitos desafios, Provocou sentimentos de angústia, de insegurança, mas, por outro lado, também proporcionou que saíssem da inércia, em busca de novas formas de ensinar. E o que foi preciso, ressignificar, reinventar suas práticas pedagógicas para que de posse do uso desses recursos tecnológicos disponíveis, fosse possível eles garantir aos estudantes uma aprendizagem com significado e qualidade. Então, Morin, Baceto e Berrens 2013, eles destacam que essa crescente inovação tecnológica, ela traz inúmeras possibilidades, ao mesmo tempo em que deixa perplexa as instituições sobre o que manter, o que alterar e o que adotar. Então, são questões complexas, que exigem diálogo e também a ampliação dos processos formativos quanto à inserção do uso das tecnologias no contexto escolar. Então, os autores, eles ainda complementam que não são os recursos que definem a aprendizagem, São as pessoas, são o projeto pedagógico, as interações e a gestão. Então, diante disso, a educação, ela precisa ser uma mão de via dupla, ela é uma mão de via dupla, Então, tanto a sociedade quanto a escola, elas são peças fundamentais no processo formativo educacional. Então, para ensinar nessa sociedade, exige-se um trabalho colaborativo entre todos os envolvidos nesse processo, iniciando-se pela gestão escolar, que deve propiciar ao corpo docente uma formação continuada que contemple as competências exigidas para a utilização desses recursos tecnológicos e também um trabalho colaborativo entre professor e aluno, Kensky 2012, ela afirma que
É preciso que o profissional ele tenha oportunidade de familiarização com as novas tecnologias, né? Que tenha também na sua prática as questões do uso frente às possibilidades e seus limites, né? Que ele saiba quais são as possibilidades e limites de uso dessas tecnologias e que ele também possa fazer escolhas conscientes sobre o uso das formas mais adequadas. O que acontece é que por muitos anos nós temos visto, né, a literatura nos traz isso, que os professores eles têm utilizado as tecnologias de forma tradicional, mecânica. Exemplo, você utiliza o Data Show para fazer a mesma coisa que você faz quando você utiliza o quadro branco. Então, sem muitos objetivos, sem você pensar, sem qual o objetivo, qual a finalidade, para que eu quero utilizar essa tecnologia, mas de uma forma inovadora, de sair daquela forma mecânica tradicional, né, que você vai reproduzir apenas o que você faz quando você está numa aula dialogada, numa aula expositiva. Então, é usar as tecnologias digitais para a apropriação, para a criação de conteúdos de forma que propicia ao estudante uma construção colaborativa do conhecimento. Então, é necessário repensar a formação do professor frente às novas tecnologias. Então, tem um autor que ele traz, né, que a questão hoje dos alunos estar em mãos, né, ter posse dos recursos tecnológicos, dos celulares, dos smartphones, significa que eles são nativos digitais. Mas o fato de ser nativos digitais, porque nasceram numa época em que já estavam rodeados por tecnologias, não significa que esse estudante ele tenha competências e habilidades para o uso de forma consciente, de forma responsável, que ele consiga, por exemplo, diante de uma informação, distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, o que não é, né? Então, o que eu posso utilizar, o que eu posso disseminar. Então, para isso que serve, né, que a formação continuada do professor, ela vem, além de propiciar ao professor essas competências digitais para o uso das tecnologias nas suas práticas pedagógicas, é também para o desenvolvimento dessas competências nos seus alunos. Então, por isso que é emergente repensar, né, discutir sobre essa temática, né, sobre a formação de professores de forma que promova, né, aos docentes um espaço de reflexão, de aprendizado, né, e de inovação de suas práticas, principalmente no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais. Então, assim, a sala, como Maturana diz, né, 1993, a sala ela poderá transformar-se em um ambiente de construção colaborativa de conhecimento. E aí ele traz, né, o autor, que nesse espaço ambos, educador e aprendiz, vão se transformando de maneira congruente. Espaço no qual se faz e se reflete sobre o fazer. E aí entra a questão da construção colaborativa do conhecimento entre professor e aluno. O professor ele tem que estar aberto para aprender também com o estudante, né? Da mesma forma que o aluno ali está para aprender com o professor, né? Então, são peças fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. Então, essa pesquisa, né, ela mostra o quanto ficou evidente com a pandemia as fragilidades que já existem há anos na educação. Mas a pandemia, ela escancarou isso, né? Ela mostrou que os professores eles não estão preparados para trabalhar com as tecnologias digitais. Por isso que, frente a essa nova mudança, né, quando você sai do presencial, onde você estava ali acostumado a lidar com um aluno, com um quadro, com uma outra aula ali, de vez em quando inovadora, uma metodologia diferenciada, quando você se vê diante da pandemia, é desesperador, porque o professor que não tem habilidades para o uso das tecnologias, vários sentimentos ali, então, foram desencadeados, né? Um deles, né, a necessidade de sair daquela zona de conforto e buscar novos meios para que ofertasse o ensino. Então, a formação continuada ela é importante, né? Ela é preciso que haja políticas públicas que repense, que ressignifique a forma como a formação continuada ela tem sido ofertada aos professores e que de forma colaborativa o professor esteja ali, né, frente à elaboração, né, desse curso, porque mais do que ninguém é o professor que sabe do que ele precisa. Então, por isso que é importante
a participação do professor na elaboração das políticas públicas para a oferta de curso de formação continuada, bem como na elaboração de cursos de formação. Então, é isso, né? Essa nossa pesquisa, ela mostra justamente essa ubiquidade das tecnologias, né? Que está em todo lugar, a presentificação das tecnologias digitais na sociedade e que tem exigido um papel de fundamental importância do professor frente a essas novas tecnologias, frente a essas transformações, né, que a sociedade ela vem passando. Então, no mais é isso. Agradecemos a todos e desejam aí um excelente evento.